Olá, está começando o segundo episódio do FligeCast, o podcast para quem lê com todos os sentidos. Eu me chamo Bianca Silva, @BiancaSilvaBA no Instagram e apresento o canal em Livre-se no YouTube. Nós estamos no segundo episódio do podcast da Feira Literária de Mucugê, que é concebida como um território da leitura e que acolhe a experiência leitora em diálogo com os escritores e também com outras artes. Aleilton Fonseca, Edilene Matos, Larissa Caldeira e Alex Baducha são os nossos convidados e hoje falaremos sobre Capinã, o grande homenageado da 6ª edição da Feira Literária de Mucugê, tendo como mote temático literatura e música e que acontecerá entre os dias 16 e 20 de agosto na cidade de Mucugê. Para essa 6ª edição, a feira acontecerá no ritmo da letra e do som com o tema literatura e música e você já pode acompanhar a programação completa que vem sendo divulgada na página oficial da Fligê no Instagram, @FligêMucugê e no site fligemucugê.com.br. A Fligê já confirmou a presença de diversos autores, escritores, cantores, como é o caso do Itamar Vieira Júnior, que vai lançar sua obra Salvar o Fogo no evento e que foi o vencedor do Prêmio Jabuti no ano de 2020 com a obra Torto Arado. Estará presente também no evento a cantora Letrux e também o cantor Arnaldo Antunes, e ao longo do episódio nós vamos conversando sobre essa programação que já está completa e enfim, vem dialogar literatura e música. É óbvio que eu recomendo que vocês assistam o primeiro episódio do FligeCast, que já está disponível no Spotify, vocês podem encontrar em outras plataformas digitais, e nós conversamos no primeiro episódio com a curadora literária da Fligê, Esther Maria Figueiredo. Conversamos ainda com os autores Franklin Martins, com Patrícia Valim e também com a escritora Marcia Mendes. O tema do nosso primeiro episódio foi o bicentenário da independência da Bahia. A programação da Fligê deste ano conversa e converge bastante também com esse bicentenário da independência da Bahia. Como eu disse inicialmente, vamos falar hoje aqui com os nossos convidados sobre Capinã, que é o grande homenageado dessa 6ª edição da Feira Literária de Mucugê, e eu vou falar aqui um pouquinho sobre Capinã, apresentar vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, sobre esse grande artista da nossa música brasileira. Capinã é baiano e tem parcerias musicais com Gilberto Gil, Caetano Veloso, com compositores de todo o país, como Edu Lobo, Paulinho da Viola, João Bosco, Francis Rime, Torquato Neto. Ele nasceu em 19 de fevereiro de 1941, em Arraial de Três Rios, aqui na Bahia, mas foi registrado em Esplanada. Capinã se notabilizou pela poesia aguerrida das letras que escreveu para músicas de compositores como Edu Lobo, Gilberto Gil, Jardim Magalé e também Paulinho da Viola. Com postura engajada de poeta que acredita no uso da palavra encantada como arma na guerra por democracia e justiça social, o letrista foi um dos entrevistados para a série documental O Silêncio que Canta por Liberdade e que está concorrendo neste ano ao Prêmio Emmy Internacional na categoria de melhor documentário. O auge da repressão política no Brasil coincidiu com a ascensão e apogeu de Capinã como letrista no universo da MPB, criada e projetada a partir de 1965 na era dos festivais, contemporâneo de Tom Zé, Caetano Veloso, Gilberto Gil e também de muitos outros artistas. Capinã foi considerado, juntamente com Torquato Neto, um dos mais importantes compositores da Tropicália, um movimento irreverente, questionador e revolucionário que incorporou nuances estrangeiras e as fundiu com seus próprios elementos para criar novos produtos artísticos em meio à ditadura. Ao longo da carreira, o poeta se destacou como ativista de diversos movimentos sociais, que ele é imortal da Academia de Letras da Bahia, ocupa a cadeira 36 e tomou posse em 2007. Como afirma Esther Maria Figueiredo, curadora da Fligê, Capinã sempre inaugura a esperança e é uma inspiração profunda, um vira-mundo de interiores. É autor de um repertório literário
literário que lança a necessidade de construção de um arco de cidadania, poesia e liberdade que nos motiva a celebrar o encontro na Fligê 2023 e que nos motiva a celebrar esse encontro aqui hoje no FligêCast. Então assim eu recebo os nossos convidados, Larissa Caldeira, que é cantora e compositora conquistense, e também o músico Alex Baducha. Sejam bem-vindos. Obrigada, Bianca. Um prazer estar aqui no FligêCast. Estou muito feliz e honrada pelo convite. Muito bom estar aqui, Bianca. Bacana, primeira participação. Espero que possamos ter outras muitas. Falar de música e de arte é sempre muito bom, né? Homenagear alguém do calibre do Capinã é especial. E eu já começo perguntando a Larissa sobre as composições, né, sobre essa produção de conhecimento literário, já que você vai apresentar um show litero musical na Feira Literária de Mucugê. Então você traz aí o seu projeto Bahia Interior, uma Bahia Interior para Capinã. Então eu queria que você contasse sobre esse projeto, o que é o projeto Bahia Interior e como está sendo esse processo de adaptação também para a Fligê. O projeto Bahia Interior, em seu modo original, ele traz composições minhas, de compositores conquistenses e da região sudoeste e de outros baianos, né? De baianos como Caetano, como Gil, de grandes baianos que nos influenciam enquanto artistas, enquanto músicos. Mas para a Fligê nós preparamos algo muito especial, porque a gente traz as músicas de Capinã, as poesias de Capinã e uma pitada de Bahia, um pouco de Bahia que vem de todos os lados, e também rememorar um pouquinho também dos nossos compositores da região sudoeste. A gente fez essa mescla e a gente se aprofundou um pouco sobre a obra litero-musical de Capinã. E é incrível perceber como as próprias poesias dele têm uma musicalidade muito grande, que parece que tem aquela coisa. Eu, enquanto compositor, eu olho e já falo, ai, isso aqui dá para ser musicado, isso aqui vai virar música, entende? E é isso, né? Você pega Vira Mudo, por exemplo, que é uma música que está no nosso repertório. Ela tem uma poética muito grande, mas tem uma coisa de ser muito musical mesmo. O modo como as palavras são colocadas é muito musical, muito sonoro, né? Outra canção que é Beira-Mar, que Capinã fez com Roberto Mendes, que é uma chula, uma coisa do recôncavo baiano e tal. E Beira-Mar é um ritmo, né? É um ritmo, isso. E aí, Baducha pode até explicar um pouco melhor do que eu, mas assim tem essa relação muito grande entre a literatura, entre o modo literário e o modo musical, que parece que em Capinã isso é muito evidente e que ele traz isso muito forte, sabe? Eu já li entrevistas dele, inclusive, que ele disse que não separa, né, não distingue a produção musical, a composição da escrita. Isso. Né? Então, musicalidade, poesia, ritmo, composição musical e literatura estão ali imbricados na produção. Isso, do Capinã. me ficou muito evidente ao me aprofundar ainda mais sobre a obra dele e perceber muitas canções com Paulinho da Viola, muitas canções tem canções com João Bosco, canções com o próprio Gil, de uma profundidade poética e estética muito grande, né? Artisticamente falando, é algo muito bonito da gente ter um cara como o Capinã e ele ser baiano e é isso, né? A Bahia sempre produzindo e sempre estreando pessoas incríveis, né? A Bahia tem muito isso, assim. Eu acho muito justa também essa homenagem da Fligê desse ano, que homenageia um artista vivo, né? Um artista baiano que nasceu no interior da Bahia e que tem essa repercussão no mundo da música e que tem essa atuação aí, que é um dos grandes compositores da música popular brasileira. A gente vai observar a musicalidade de Capinã atravessando festivais aí do Brasil, né, ao longo das décadas de 60, 70. Então, é uma movimentação e um ritmo que atravessa o processo democrático brasileiro. E falando desse ritmo, Alex Baducha, eu queria saber, né, como tá essa construção aí desse show que a gente vai ter para esse show aí que dialoga Capinã, esse show litero musical e esses ritmos. O chula mesmo é um ritmo que eu não conheço, eu quero saber, eu quero essa explicação aí. Beleza, então vamos lá, por partes. A Larissa me convidou para fazer, né, essa parceria e eu fiquei muito feliz primeiro porque a música baiana
ela está em nós, é algo, né, que nativo, digamos assim. E essa fusão de ritmos é uma coisa que sempre me agradou. Eu sempre, embora eu seja oriundo do rock, mas eu sempre amei a MPB e o tropicalismo. Então, o Capinã, por fazer parte desse movimento, né, de certa forma, ele também contribui para a nossa música, de todos os aspectos. E como você colocou aí, a chula é um ritmo que nasceu no recôncavo, né? A chula, na verdade, ela comunga ali com o samba de roda, né, com o samba duro, que são ritmos, digamos assim, próximos. Então, não deixa de ser uma espécie de samba, a chula. E o Roberto Mendes é um dos especialistas nesses ritmos, né? Então, essa parceria do Capinã com ele foi muito, muito bacana, né? Surgiu muitas coisas e a gente tem acesso a isso. Isso é muito bacana, né? Poder homenagear um artista em vida. Eu acho que falta mais disso. Eu acho que a Fligê deveria, todos os anos, escolher um artista, né, para homenageá-lo. Enfim, a Fligê já teve, né, entre os seus homenageados autores como Afrânio Peixoto, Euclides da Cunha, Castro Alves, mas também já homenageou, né, Conceição Evaristo, quando teve o lema Literatura e Resistência. E eu acredito que essa homenagem ela tem acontecido por diversas vertentes, né? Nessa 6ª edição tem o Capinã como principal homenageado, mas vários outros artistas acabam sendo homenageados ao participar, né, dessa grande festividade. E vocês estão aí construindo um show litero-musical, né? Um show que dialoga voz, som, ritmo, tudo isso que dialoga também com literatura. Então eu queria que você contasse pra gente como tem sido, né, a Feira Literária de Mucugê. Como toda feira literária, tem um processo curatorial. Então eu acredito que vocês, quando montam um show, quando escolhem, né, os ritmos, as músicas que irão fazer parte, também fazem uma curadoria, desempenham, né, desenvolvem esse processo curatorial. E eu queria saber como está sendo esse processo curatorial, se pode ter spoiler aqui no podcast, pra gente saber como vai ser esse show, quais músicas serão tocadas. Olha, tem clássicos de Capinã, como o Viramundo, que ficou muito famoso na voz de Maria Bethânia, né? O que é uma grande responsabilidade cantar essa música, inclusive, mas vamos fazer. Tem também coisas que seriam um lado B dele, porque eu acho que nem todo mundo conhece, coisas que ele fez com Roberto Mendes, então a gente vai trazer também. Então, a gente pega essa Bahia africana, né? Porque chula, samba de roda, samba duro, são ritmos afro-brasileiros, assim. Então, a gente traz um pouco disso. Mas também a gente traz... Eu vou declamar Clarice, que é uma poesia que se tornou uma música, que foi feita com Caetano Veloso, né? E nisso a gente vai puxar um pouquinho o Caetano, porque eu acho que Tropicália com Capinã tem tudo a ver, assim. Ele é conhecido como um guerreiro tropicalista, né? Exatamente. Então a Tropicália faz parte... Isso, faz parte do universo, da identidade dele. Então, por isso que vai ter essa pegada tropicalista também, ao mesmo tempo que perpassa pelo samba, pela chula, por esses ritmos afro-brasileiros, como eu falei. Mas tem um pezinho no tropicalismo, porque eu acho que é inevitável, assim, quando se pensa Torquato Neto, quando se pensa Tom Zé, quando se pensa em Capinã, né? Acho que tem essa pegada, assim. Esse show litero-musical que vocês estão preparando traz aí essa diversidade de ritmos, e eu acredito que pra gente realmente ter assim uma noção, um spoiler de como vai ser esse show litero-musical, você poderia materializar aqui pra gente, junto com Alex Baducha, para abrir esses trabalhos e pra gente poder convidar os demais participantes desse episódio, do 2º episódio do FligeCast. Então vamos lá? Vamos nessa. Sou mundo virado, nas ondas da maravilha, cortando a faca e facão, os desatinos da vida, gritando para assustar a coragem da inimiga.
pulando pra não ser preso pelas cadeias da intriga. Prefiro ter toda a vida como inimiga, até na morte da vida, minha sorte decidida. Sou mundo virado pelo mundo do sertão. Ainda viro este mundo em festa, trabalho e pão. Virado será o mundo e vira mundo verão. O virador deste mundo, astuto, mau e ladrão. Ser virado pelo mundo que virou com certidão. Ainda vira este mundo em festa, trabalho e pão. Em festa, trabalho e pão. Em festa, trabalho e pão. Então nós acabamos de ouvir Larissa Caldeira, que estará na Feira Literária de Mucugê com o seu show Litero Musical. Estamos aqui também com o músico Alex Baducha e eu vou chamar os nossos próximos convidados. Aleilton Fonseca é baiano de Firmino Alves, doutor em letras pela Universidade de São Paulo, a USP, atua como professor de literatura brasileira na Universidade Estadual de Feira de Santana, escreve poemas, contos, romances e ensaios e é membro da Academia de Letras da Bahia. E também teremos como convidada Edilene Matos, que é pós-doutora em literatura pela USP, atualmente é professora da Universidade Federal da Bahia e ocupa a cadeira de número 13 da Academia de Letras da Bahia. Sejam muito bem-vindos, é uma honra recebê-los aqui nesse segundo episódio do FligeCast, em que nós falamos sobre José Carlos Capinã, dando continuidade a esse grande lema da 6ª edição da Feira Literária de Mucugê, que é a literatura e música. Seja bem-vinda, Edilene. Obrigada, muito obrigada a vocês. Muito importante estar numa feira de Mucugê, uma feira literária de Mucugê, cujo homenageado é o grande amigo, grande poeta, vamos dizer assim, poeta de excepcional qualidade, que é o José Carlos Capinã, meu confrade também na Academia de Letras da Bahia. Maravilha, seja bem-vinda, Aleilton Fonseca, é uma honra te receber. Muito obrigado por esse momento tão caloroso, essa homenagem a José Carlos Capinã, toca fundo no coração de todos nós baianos, que conhecemos a genialidade, o talento desse poeta, compositor, letrista imortal. Então, essa homenagem a José Carlos Capinã é um ponto alto, né, desse momento exemplar da Afligê. Maravilha. É impossível dialogar literatura e música sem falar de José Carlos Capinã aqui na Bahia, aqui no Brasil, né? E especialmente porque ele é um compositor, isso eu digo aí, né, tanto para Edilene quanto para Aleilton, é um compositor que não vislumbra barreiras entre a composição musical e a escrita literária. Então, além disso, ele traz uma escrita, ele traz um repertório musical e artístico que é extremamente engajado do ponto de vista social. E para essa 6ª edição da Feira Literária de Mucugê, o Aleilton traz também aí uma ode a Capinã, né, um concerto litero musical. Conta pra gente, Aleilton, como vai ser esse diálogo, o que é uma ode para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Conta pra gente o que é uma ode e o que será a ode a Capinã. Uma ode é uma celebração, não é? A celebração é um herói. E, no caso, o poeta é um herói da palavra, é um herói da língua, no sentido de que é aquele que guia o caminho, que faz os achados, que compõe a linguagem, que compõe a língua, através do seu estado mais elevado, que é a poesia. Então, fazer uma ode a Capinã é comemorar a sua vida, a sua existência, a sua arte, a sua palavra, a sua musicalidade, enfim, a sua genialidade. É usar os próprios meios da arte, através da música, da poesia e da própria poesia, da própria fala do artista, para
engrandecê-lo perante aos nossos olhos e perante a si mesmo. É dizer ao artista o quanto ele é grande e o quanto nós o veneramos enquanto visão de vanguarda da própria existência humana. Essa é a imagem do grande poeta. E Capinã é um desses grandes poetas do nosso tempo. Maravilha, uma grande homenagem mesmo para um grande artista. Nós que já havíamos começado a nossa conversa aqui no FligeCast, tivemos também a oportunidade de ouvir a Larissa Caldeira cantando, a Alex Baducha também tocando e trazendo já esse repertório de homenagens para o José Carlos Capinã. E compreender Capinã é não só ler Capinã, mas estar à escuta. E a professora Ediline tem muitos trabalhos que traduzem nesse repertório. Inclusive, uma das grandes influências do Capinã é exatamente ele, o Tal Cuíca de Santo Amaro, que é até uma obra da Ediline. Eu gostaria que você contasse para a gente também, Ediline, sobre esse repertório de influências, sobre quem é esse José Carlos Capinã, o grande homenageado da 6ª edição da Feira Literária de Mucugê. Bem, nós vamos ouvir agora uma espécie de... Vamos pensar que estamos ouvindo, sonhar que estamos ouvindo o ponteio da viola, né? E para falar de José Carlos Capinã, eu procuro ouvir o ponteio da viola, né? E a vontade explícita de Capinã de ensinar meus camaradas, ele que aprender a ler, e ler de uma forma ampla e dinâmica. Capinã lê seu povo, lê as mazelas, as alegrias, os sentimentos. Aleilton, que é um grande amigo e um confrade também na academia, falou de Capinã como um grande poeta. Evidentemente, eu aí me lembro, Aleilton, quando Capinã diz: o poeta não mente, o poeta dificulta, né? Isso aí são palavras de Capinã. Então, esse menino de Entre Rios, que nasceu em Entre Rios, Bahia, um menino, eu chamo de menino ainda, travesso, de olhar inquieto e inquietante, a gente vai lembrar que ele entrou para o dicionário de Cravo Albim. E que ele, em verdade, é um Narciso, confesso. A gente sabe que Capinã escreveu um livro chamado Narciso, de poema, né? Que resolve inquirir. E no processo inquisitorial, porque tem um livro chamado Inquisitorial, ele traz à tona um tanto de Gregório de Mato às avessas. Às avessas, porque não boquirroto exatamente, como Cuíca de Santo Amaro, que foi um poeta boquirroto, e aí citado por você, mas de um outro espaço, aquele do cantador, trazendo na alma, e Capinã traz isso, um sertão fervilhante de rimas populares, não é? O rapaz que encantou, eu já falei aqui no tutorial, nós vamos lembrar disso, nós estamos falando também em uma feira literária, vamos lembrar de um crítico considerado de alta estirpe e que direcionou seus olhos naquele momento para a terra da Bahia, que foi o José Guilherme Merquior, não é? Que ele vai ficar muito bem impressionado com o trabalho de Capinã de inquisitorial, dizendo que Capinã fazia da poesia social, você citou também aí, um objeto de uma inspiração, não de uma simples ilustração, não é? A poesia social de Capinã é, antes de tudo, poesia, como disse o Merquior, não inventário sociológico, não um simples retrato da sociedade, nem uma espécie de elenco de queixas, mas sim uma descrição iluminadora de sentimentos humanos. Então, aí está realmente uma bela homenagem a Capinã, que foi precedida, Mucugê, que saiba disso também, de homenagem no último carnaval pelo Bloco da Alvorada, né? Sou louco por ti, Capinã. Né? Quer dizer, então, ele faz esse bloco de carnaval, foi uma grande homenagem a Capinã, Sou louco por ti, Capinã. Quer dizer, evidentemente, tomando como modelo Sou louco por ti, América, que é realmente um canto iluminado de Capinã. E nós todos sabemos disso e nós todos cantamos, né? Uma ode para a América Latina, né? Uma verdadeira ode. Latina, exatamente, né? E
Mas Capinã tem uma ligação com essa poesia também da voz, né? Com o que eu chamo de poéticas da voz, né? Porque a gente sabe que, uma vez impressa, a poesia às vezes pode perder metade do seu encanto. E isso eu quero dizer porque nós não sabemos ler a poesia, não é? Seria preciso, para fazer sentir a poesia, que toda parte o poeta viesse com ela, como aquele. Aí eu sou saudosista, meu querido Aleilton, como o Rapsode da antiguidade, não é? Então, aquele Rapsode da antiguidade que vem com voz e gestos, que é justamente o berço da poesia, né? A voz, o gesto, a gestualidade, a dança, o ritmo. E Capinã sabe trazer tudo isso, né? Aprendeu tudo isso, né? Então, evidentemente, ele vai fazer isso unindo elementos de diversas culturas, fazendo constantes trocas e, assim, diluindo fronteiras, né? E é por isso que fez com que o coração sentido gritasse: eu sou louco por essa música, sou louco por ti, América. Mas vamos lá dialogar. E aí, integrando essa perspectiva, Ediline, nós tivemos também já a Larissa cantando aqui, traduzindo essa poética de Capinã, porque realmente, quando a gente agrega o som, o ritmo, a palavra cantada, a gente consegue entoar ainda mais sentido a essa produção, né, Larissa? Sem dúvida, eu acredito que Capinã é o artista brasileiro que mais traduz essa relação entre literatura e música, sabe? Eu vejo isso nele, assim como vejo em Caetano Veloso, mas eu acho que é um pouco diferente, assim, porque Capinã é um poeta, como a Leilton mesmo especificou aqui pra gente, né? E eu acho que esse lugar de poeta é muito especial, assim, né? E é mais do que necessária também essa abordagem, esse diálogo da literatura e música, né, Aleilton? Sim, mas isso é muito importante a gente discutir, porque alguns teóricos, em algum momento, tentaram fazer uma separação muito rígida entre o que eles chamavam de letra de música e a poesia. Não, a poesia é outra coisa. Mas outra coisa o quê? Senão a musicalidade, o ritmo, as metáforas que nós podemos encontrar em letras de música, porque recebem o suporte musical e dialogam diretamente com a pauta musical, mas, ao mesmo tempo, contém os elementos intrínsecos à forma da poesia. Então, como você bem disse, José Carlos Capinã é aquele poeta que compõe letras para a música popular, mas é intrinsecamente o poeta. Há letristas que só fazem letras de música, é verdade, mas há os poetas que são músicos e que trazem essa tradição milenar à qual Ediline Matos se reportou, que é dos Rapsode, aqueles que apresentavam a poesia com música, o som dos instrumentos musicais. A própria palavra poesia lírica, o lirismo, remonta aos gregos que apresentavam os poemas tocando nas cordas da lira. Por isso a poesia lírica, ou seja, o texto para ser falado ao som de música. Essa é a natureza mais íntima e visceral da poesia. Então, quando nós encontramos poetas compositores como Caetano Veloso, como Chico Buarque de Holanda, como Torquato Neto e Gilberto Gil e outros, e entre estes, especialmente o José Carlos Capinã, nós entendemos como a musicalidade e o lirismo estão intrinsecamente convolados. Então tem muita razão Capinã quando diz: não vejo diferença. Não vê mesmo. Por quê? Porque ele transita entre o que se chama letra e o que é a poesia, né? Publicada num livro de poesia, com muita naturalidade. E nós percebemos como a sua poesia se move entre o que é letra de música e o que é a poesia publicada no livro, certo? Então, essa mobilidade lírica faz com que
a letra seja simplesmente poesia. E nós encontramos isso nesses compositores especiais, que são não apenas letristas, são poetas, são primeiramente poetas, são poetas que escrevem letras de música, não é? Então, olha, Vinícius de Moraes, não é? O grande poeta, compositor de letras, que são, na verdade, poemas. Alguém tem dúvida de que as letras de Capinã são poemas? Que as letras de Gilberto Gil são poemas? Que as letras de Caetano Veloso são poemas? São poetas que são músicos, compositores, e fazem esse passeio lírico entre a poesia que dialoga diretamente com o pentagrama musical e a poesia que pode ser declamada, a poesia que pode ser cantada. E nós sabemos que há aqueles compositores que buscam poemas nos livros e trazem-nos para a pauta musical e que também acabam compondo, transformando o que era poema em letras e compondo músicas formidáveis e inesquecíveis. Capinã simboliza tudo isso. Então, quando ele diz que é justo separar a letra de poesia, ele está correto. Ele está com a autoridade do artista, que, para além da teoria, para além do crítico, sabe intrinsecamente o que é a sua arte. Verdade. E, Aleilton, o que acontece? A gente observa que até na abordagem da filosofia, da literatura, do conhecimento, a gente observa que algumas metáforas são sempre utilizadas. Por exemplo, somos convidados a ter uma determinada perspectiva, a ter uma visão sobre um determinado conteúdo. E eu acredito que essa feira literária, essa 6ª edição da Feira Literária de Mucugê, ao dialogar literatura e música, nos convida para estar à escuta da poesia, à escuta da música, à escuta de toda a produção literária que estará à disposição de todo o público leitor e de vários públicos leitores por meio da feira, que tem diversos espaços, né? Que tem a Fligezinha, que tem a Fligecine, que dialoga com o cinema, e enfim, estaremos todos à escuta, com muitos trabalhos também da Edilene Matos, nos faz também esse convite. Lendo alguns textos, a gente observa o quanto esse trabalho de estar à escuta também dessa poesia, dessa literatura, da voz, do ritmo e, enfim, de outras manifestações é extremamente relevante. Nós vamos encontrar, não é, nesse trânsito de linguagem da letra de música poética de Capinã e a sua poesia, esse jogo das metáforas, esse jogo das imagens. É um poeta muito imagético. E agora suas imagens estão muito coladas à experiência do estar na vida. É o poeta observador, é o poeta crítico, que reflete bastante a visão de sua geração, né? Aquela geração que na Bahia se preparou como sensibilidade, como visão crítica de mundo, como filosofia de vida, para trazer essa vertente à cultura brasileira, que é a Tropicália, né? José Carlos Capinã é um grande letrista da Tropicália, reconhecido pelos seus pares, citados nos livros, nos trabalhos, nas entrevistas, e para ele tudo isso que é a poesia pura no sentido da sua essencialidade mesmo. Tem um poema dele que está inquisitorial, Edilene Matos deu ênfase ao inquisitorial, que é uma obra-prima, como percebeu Merquior, o grande crítico, o saudoso crítico Merquior, que faz um ensaio introdutório visceral sobre inquisitorial, que é o cerne mesmo da poesia de Capinã. E em Inquisitorial, ele tem um poema intitulado Poesia Pura, em que ele diz: se esta é a busca da noite enquanto noite, a busca intensa que nada perturba, nego a sensibilidade, pois ela acrescenta. Nego a compreensão, pois ela já tem noções.
e pode perturbar a flor pelo conhecer do homem. Hoje não relaciono, não comprometo. Quero a coisa em seu íntimo mais grave. Quero a coisa, essencialmente a coisa metafísica, para provar a impossibilidade. Eu estou pensando aqui em Capinã como aquele que canta e conta, não é? Aquele que faz um árduo trabalho, vamos chamar de um trabalho alquímico, de alquimia com a língua, não é? E eu falei em Rapsôdo, daquele que sabe ler a poesia. Por sinal, o seu livro, depois a gente fala sobre isso, aquele belíssimo livro seu sobre a pandemia, que nós fizemos uma leitura coletiva, mas agora estamos falando de Capinã. O conceito contemporâneo de Rapsôdo passa pelo teatro. Nós, seres humanos, somos seres teatrais. A teatralidade faz parte das nossas vidas. Nós somos encenadores. E aí eu penso no Bumba Meu Boi, aquela peça de Capinã, que foi musicada por Tom Zé e que foi tantas vezes levada aos palcos a partir de 1963, que é um trabalho de citação, como quer companhão, ou de bricoler, né? Uma tradução, se a gente pensar com Júlio Plaza, intersemiótica ou até transcriação de uma linguagem artística para outra, como falou Haroldo de Campos. Mas veja bem, e também trazendo a reflexão de Jorge Maltner, né, também ligado a Capinã, né, quanto à expressividade do corpo e da voz como fenômenos poéticos totais. Isso tudo é para falar da criação dessa espécie de, eu diria, uma milagrosa descoberta, né, em que se fragilizam os conceitos. E para a gente dizer que na obra de Capinã, eu considero assim uma obra que traz vários, vamos chamar de mosaicos, pequenos mosaicos, um trabalho de bricolé, porque há um habilíssimo serzido de linhas, se a gente for pensar na antropofagia oswaldiana, e aí a gente vai ver mais ou menos 1967, com Torquato, Vida, Paixão e Banana do Tropicalismo, não é? Apresentado por Caetano, Gil e Gal, e com direção do nosso saudosíssimo José Celso Martinez Correia, né? Quer dizer, aí ligada à questão do tropicalismo, né? Nós vamos ver também o nacionalismo do nosso querido Mário de Andrade. O nacionalismo também de Mário, o sentir pensar de Guimarães Rosa, não é? A Tropicália de Torquato Neto. Não é? Quer dizer, aí a gente vai ver esse mundo em que Capinã se inseriu com essa palavra poética, constituída também de sons, de cores, de gestos, né? Fazendo o que eu também chamaria aqui de psicologia da composição, e tendo como um pano de fundo a matriz da cultura brasileira. É a matriz da cultura brasileira, e essa não distinção entre popular e erudito que vai marcar a poética de Capinã, a criação de Capinã, não é? Vamos pensar em Viramundo, 75, ao lado do Geraldo Sardo, e a famosa Ponteio, que marcou a minha geração. Você vem depois de mim, você é bem mais novo, Aleilton, com Edu Lobo, mas você conhece, era 1, era 2, era 3, né? Então, que marcou com Edu Lobo, em 67, o grande festival da canção, que movimentou esse país inteiro, né? Então, nessa poética que eu falo que não há descompasso entre popular e erudito, e também há um diálogo poético fecundo do novo com a tradição, sem pagar as marcas específicas de cada um, nem do novo, nem da tradição, né? E também um circuito que exibe timbres, diferentes timbres. Aí eu penso naquele lírico romântico de papel machê, dedo de papel machê. Eu estou aí junto de cantores maravilhosos, eu sou super desafinada, não vou ousar falar nada aqui em termos de música, cantar nada.
papel machê com João Bosco, né? Aquele Cores do Mar, Festa do Sol, Vida é Fazer Todo Sonho Brilhar, ou Rosinha, Corrida de Jangada, né? Repente, Bandeira do Brasil, Rancho Ano Novo, Ponteio, e a Macemba, que é simplesmente genial, né? Que noite mais funda, Calunga, no porão de um navio negueiro, de uma atualidade, ao mesmo tempo trabalhando nesse jogo composicional entre o tradicional e o novo, não é? Quer dizer, ele faz isso com habilidade, é grande poeta nosso, eu não tenho a menor dúvida, não é? No século XXI, despontando, glorioso. Então, está de parabéns a Feira Literária, essa 6ª edição da Feira de Mucugê, trazendo o nosso querido José Carlos Capinan. Vocês acabaram de ouvir aí a Leilton Fonseca, Edilene Matos. Nós tivemos também a graciosa participação de Larissa Caldeira e também do Alex Baducha. Enfim, nós estamos aqui literalmente celebrando a vida e a obra do José Carlos Capinan e também celebrando esse grande mote temático que é literatura e música. E para finalizar esse nosso episódio, eu fiz uma breve curadoria com obras que vocês podem acessar e obviamente que converge para a 6ª edição da Feira Literária de Mucugê. Coloquei aqui a obra Inquisitorial, que é uma obra do José Carlos Capinan e que já foi explanada aqui pelos nossos convidados. Coloquei também, faz parte da nossa curadoria, tudo que já nadei da artista, produtora, escritora, cantora Letrux, uma obra com textões, poemas e aforismos da maior voz da cena indie brasileira, e estará na Fligê deste ano, no dia 18 de agosto, tanto com o show Línguas e Poemas, como também vai estar na Vila Igatu no dia 19 de agosto para uma conversa litero-musical. Agora, aqui Ninguém Precisa de Si, obra de Arnaldo Antunes, que foi vencedora do Prêmio Jabuti de 2016. Arnaldo Antunes participará da conversa literária no dia 17 de agosto, com mediação de Bianca Ramoneda. E é claro que elenquei aqui também a obra Independência do Brasil, As Mulheres que Estavam Lá, organizada pela Heloísa Starling e pela Antônia Pellegrino. Nessa obra nós encontramos a história de inúmeras mulheres, de 7 mulheres, para ser mais específica, que lutaram pela independência do Brasil. Uma delas, Aurânia Vanério, uma personalidade baiana e que foi descoberta só recentemente. Então, nessa obra nós temos aí um capítulo escrito pela Patrícia Valim. Ela esteve no nosso primeiro episódio do FligeCast, que contextualizou o bicentenário da independência da Bahia. Então, esse também é um convite para que você assista, acompanhe o nosso primeiro episódio. E, por fim, eu coloco aqui nessa nossa curadoria Sapac Pavim, um bom lugar para se morar, da escritora Irene Nunes, que estará na Fligezinha contando histórias e trazendo, de fato, uma leitura viva em musicais e brincadeiras infantis. A Fligé é de fato um território da leitura para todos os públicos e tem esse espaço que é tão especial. A 6ª edição da Fligé é patrocinada pelo governo do estado da Bahia por meio de emendas parlamentares vinculadas com parcerias institucionais de coletivos culturais da região e com apoio do poder público local. Então, assim, eu vou me despedindo da Edilene Matos, da Leilton. Muito obrigada pela presença de vocês, pela presença generosa. Eu estou ansiosa, tá, por essa 6ª edição da Feira Literária de Mucugê, que acontecerá entre os dias 16 e 20 de agosto. Aguardo vocês por lá. Obrigada, muito obrigada. Um prazer ter participado aí com vocês. Parabéns para essa feira e um prazer estar ao lado de meu querido Aleilton Fonseca. Eu também quero dizer da minha alegria de conversar aqui com vocês e dizer que a Fligê 6 é já um grande sucesso. Grande sucesso, exatamente. Vamos lá, vamos curtir esses dias, vamos nos enriquecer com tudo que a poesia e a música tem para nos oferecer. E como diz o próprio poeta homenageado da Fligê 6, José Carlos Capinan, a poesia é a lógica mais simples. A vida é que é complexa, mas a poesia a traduz.
E a poesia dele, refletida em batimento musical, traz assim para a gente um sentimento de liberdade, até uma espécie de um chamado efeito terapêutico que nos faz pensar e repensar na baita paixão por esse país. Falando em paixão, literatura e música, eu me despeço também de Larissa Caldeira, de Alex Baducha, e que vão terminar esse episódio com música. Com música. Obrigada, Bianca, pela participação aqui, pelo convite. Foi um prazer participar do FligiCast. A gente vai tocar Beira Mar, que é uma música de Capinã com Roberto Mendes. É uma chula, inclusive. Vamos fazer ela aqui. Simbora, então. Muito obrigado, Simbora. Bianca. Quero agradecer também aos professores que participaram. Muito bacana, muito bacana. Dentro do mar tem rio, dentro de mim tem o quê? Vento, raio e trovão, as águas do meu berê. Dentro do mar tem rio, lágrima, chuva, aguaceiro. Dentro do rio um terreiro, dentro do terreiro o quê? Dentro do raio trovão, e o raio logo se vê. Depois da dor se acende minha ausência na paixão. Retrato em minha paixão, no coração de um berreiro. Dentro de você o quê? Chamas de amor em vão, um mar de sim, de não. Dentro do mar tem rio, calmaria e trovão. Dentro de mim tem o quê? Dentro da dor a paixão. Dentro do guerreiro a flor, dama de espada na mão. Dentro de mim tem você, beira-mar. Beira-mar, beira-mar. Cheguei agora, beira-mar. Beira-mar, beira de rio, beira-mar. Cheguei agora, beira-mar. Beira-mar, beira de rio, beira-mar. Obrigada. Muito obrigado. Que maravilha, que maravilha. Maravilha, gente, muito obrigada. É assim mesmo, quando tem transmissão, né, que a gente usa internet, usa celular, acaba tendo um probleminha ou outro, mas foi excelente a participação de vocês. Eu agradeço demais por essa oportunidade, tanto pela presença de vocês, quanto a Fligê, que está me permitindo usufruir de encontros tão maravilhosos. Viu? Grande abraço para vocês. Um abraço, Bianca, muito obrigada. Grande abraço, Bianca. Grande abraço, até mais.